Bom dia a todas as pessoas aqui presentes e que nos acompanham pela transmissão. É com muita alegria que eu abro o primeiro painel temático do Brasil Forum UK 2023, para abordarmos um tema considerado essencial pela organização do evento desde o início das discussões sobre o conteúdo a ser colocado aqui em debate nesses 2 dias. Como resultado de estratégias e políticas públicas de promoção de segurança alimentar e nutricional iniciadas na década de 1990, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2014. Porém, o cenário foi revertido e teve um profundo agravamento durante a pandemia. O segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia foi elaborado em 2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e indicou dados preocupantes, alguns já mencionados pelo ministro Barroso. Também não vou entrar muito nesse detalhe, porque sei que os nossos convidados vão trazer. Mas houve uma diferença entre a primeira pesquisa, que havia sido feita em 2020, que já demonstrava um retrocesso para os patamares equivalentes a 2004, mas circunstâncias como o desmonte de políticas públicas, o cenário econômico, as desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia, naquele momento, tornaram o quadro ainda mais crítico, mostrando dados similares à década de 90. Essa segunda pesquisa também considerou claros recortes de classe, gênero, raça e região. Para fazer uma breve contexto em relação aos dados, o inquérito de 2022 indica que 4 a cada 10 domicílios conseguem manter o acesso pleno à alimentação, mas cerca de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, entre os graus leve, moderado ou grave, que é o considerado fome. O rápido retrocesso levanta vários questionamentos sobre a volatilidade das políticas públicas de combate à fome e sobre a necessidade de uma análise interseccional e multissetorial de investimento em frentes emergenciais e estruturantes de promoção da segurança alimentar no país. A pergunta que fica é: há esperança para o futuro? Em seu discurso de posse, o presidente Lula colocou o combate à fome e a redução de desigualdades como metas principais do novo governo, reinstaurando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse contexto, quais são os caminhos para a superação da insegurança alimentar no Brasil e quais são os desafios que os diferentes atores sociais enfrentarão nessa temática? Para compor a mesa que discutirá esse tema, estamos muito felizes em convidar Erika Hilton, a primeira deputada federal negra e trans eleita na história do Brasil, líder da nova geração pela Time, eleita com mais de 250 mil votos em São Paulo. Nossa segunda convidada é Lilian Rahal, secretária de Segurança Alimentar e é da carreira do EPPGG, foi chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura Familiar e secretária adjunta da CESAM. Também no painel, Bira do Pindaré, que é secretário de Agricultura Familiar do Estado do Maranhão, foi deputado estadual e federal entre 2011 e 2023. É graduado em Direito e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Para cumprir o protocolo, eu vou ser repetitiva ao anunciar Preto Zezé, que é conselheiro da Central Única das Favelas, empreendedor, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro, criado na favela das Quadras, em Fortaleza. E para moderar o painel, integrante do nosso time de voluntários, Gabriela Costa é advogada, servidora pública, mestranda em Social and Public Policy pela London School of Economics e bolsista Chevening. Tá saindo o microfone? Agora tá. Nossa, eu não pensei que eu ia ficar no meio, senti uma pressão agora. Mas estou com meu conterrâneo aqui do lado. E uma coisa que me ajuda muito nesse painel é que nós temos 4 nordestinos. Fiquei sabendo que a Lília nasceu em Petrolina. Então,
Então, tem meu conterrâneo aqui maranhense e Preto Zezé, que é de Ceará. Então, estou muito feliz e temos Érica aqui, que está ofuscando a minha beleza, Érica. O Nordeste ajudando a ganhar a eleição e governando de fato agora. Exatamente. O que seria do Brasil sem o Nordeste? Tem uma música de Elba Ramalho que ela fala, imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Vocês já imaginaram o Brasil sem o Nordeste? Gente, não tem condição. Acabou o Brasil. Então, voltando para a nossa temática, Carolina Maria de Jesus, ela tem um livro e ela cita um trecho que me emociona demais. Ela diz que a comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa, o meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo que ter o que comer? Aparentemente, essa frase teria sido escrita no Brasil de hoje, mas ela foi escrita em 1958. E Carolina Maria de Jesus, ela era uma mulher negra da favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. E eu queria começar com você, Lilian, nossa secretária. A fome no Brasil, como a Carolina falou na década de 50, e atualmente a gente continua vendo a situação da insegurança alimentar e da insegurança alimentar grave, que é a fome no Brasil. Eu queria saber qual é o contexto da insegurança alimentar no Brasil hoje. Existe algum recorte de raça, de gênero, um recorte de renda, ou ela atinge todo mundo da mesma forma? E também, eu queria saber de você, como foi que a gente chegou no cenário atual? Foi uma ausência de políticas públicas estruturantes ou foi uma questão de desmonte de políticas públicas nos últimos anos? Bom dia. Está funcionando? Acho que sim. Obrigada, Gabi, pelas perguntas. Queria agradecer à equipe, aos estudantes todos que estão aqui no Reino Unido e organizaram esse evento e nos convidaram, organizaram essa mesa, colocaram esse como um tema central do evento. Acho que reflete um pouco a nossa situação e a nossa preocupação no Brasil de hoje também. Também queria colocar o desafio que é falar numa mesa com Zezé, celebridade, que todo mundo já viu aqui, deputada Érica Hilton, que arrasa. Ainda bem que tem o Bira para me fazer um pouco de companhia aqui, que ele é celebridade lá do Maranhão, mas assim, né, a gente divide algumas coisas, né, compartilha. Mas, enfim, então queria agradecer e queria começar, Gabi, falando um pouquinho bom, primeiro que a Carolina Maria de Jesus é a cara da fome no Brasil hoje, né? É a cara na década de 50, mas é a cara da fome no Brasil hoje, né? Porque se a gente tivesse que dizer qual é a cara da fome é uma mulher negra, chefe de família, solo, no Brasil urbano. E especialmente nas ocupações precárias, né? Como era o caso da Carolina Maria de Jesus. Mas eu queria só usar umas imagens para poder explicar e mostrar alguns dados para a gente se situar e entender o que são esses 33 milhões de pessoas passando fome, como é que a gente mede isso, como é que a gente pode enxergar isso direitinho. Se vocês puderem me ajudar a colocar, eu peço para alguém. Bom, enquanto não entra a imagem, só para entender, como é que a gente mede a fome no Brasil hoje? Nós temos escutado, e todo mundo já escutou, a gente tem escutado bastante dizer que o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Desde a publicação do dado dos 33 milhões de pessoas passando fome, a gente tem falado muito isso. O Brasil voltou para o mapa da fome, a gente vive em insegurança alimentar. O que é o mapa da fome? O mapa da fome é uma medida da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que anualmente faz uma mensuração da prevalência da subalimentação, que estima a probabilidade de um indivíduo consumir menos alimentos do que o suficiente para atender uma dieta calórica que é considerada base e é feita a partir de uma medida de comparabilidade entre os diversos países. No Brasil, são dados de disponibilidade de alimentos, de consumo calórico a partir
da pesquisa de orçamentos familiares, enfim, tem um bloco de dados que a FAO analisa anualmente e coloca neste mapa, que é o que diz se o Brasil está dentro ou fora do mapa da fome. Além disso, com o passar dos anos, a FAO também passou a aplicar uma outra medida, que é a escala de insegurança alimentar e fazer esse mapa da insegurança alimentar, que é exatamente inspirada nessa pesquisa brasileira, que é a pesquisa dos 33 milhões, que estima o percentual da população de um país com dificuldade de acesso a alimentos em quantidade e qualidade necessárias para uma vida saudável. Então, essas são as medidas internacionais e que refletem um pouco as medidas brasileiras, né? No Brasil, a gente usa, e a pesquisa que nos leva ao dado dos 33 milhões de pessoas, é a escala brasileira de insegurança alimentar, que passou a ser aplicada no país a partir de 2004, ela foi desenvolvida em 2003 e é uma pesquisa de percepção inspirada, derivada de uma pesquisa desenvolvida originalmente nos Estados Unidos, foi adaptada e foi aplicada ao longo dos anos, desde 2004, pelo IBGE. Então, nós começamos essa pesquisa lá em 2004, e aí essa pesquisa, ela caracteriza, a pesquisa que se chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Ela caracteriza a segurança alimentar, ela segmenta em 4 categorias. A primeira é a categoria de segurança alimentar, quando não há nenhuma preocupação com a fome, há alimentos suficientes, as pessoas de uma família ou as pessoas se alimentam adequadamente. Então, segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar leve é quando há uma preocupação sobre alimentação. Ou a família se alimenta, reduz a qualidade dos alimentos para poder ganhar em quantidade ainda. Quer dizer, passa a haver algum tipo de preocupação sobre se haverá ou não comida, se haverá ou não disponibilidade de alimentos. Então, a insegurança alimentar leve, ela é uma preocupação grande sobre a disponibilidade de alimentos e um início de troca da qualidade pela quantidade para manter um mínimo de alimentação. A insegurança alimentar moderada é quando começa a faltar alimentos na família e os adultos deixam de se alimentar adequadamente. Então, já reduz a quantidade e ela chega principalmente nos adultos. E a insegurança alimentar grave é quando, que a gente chama de fome, né? Quer dizer, é o que a gente chama de fome, né? A insegurança alimentar grave é quando, além da redução dos adultos, além de você reduzir a quantidade, você começa a pular refeições, você passa dias sem comer, e isso chega nas crianças, né? Deixa de ser um problema só dos adultos e chega às crianças. Então, a gente olhando, né, esse gráfico que coloca a insegurança alimentar leve, moderada e grave, a gente... O que a gente tem hoje, né, esse dado que a gente tem martelado muito dos 33 milhões de pessoas e que a Marília colocou aqui, é o dado de 15,5% ali, né, no gráfico, que quando a gente começou essa pesquisa lá em 2004, nós tínhamos 9,5%, né, da população brasileira em insegurança alimentar grave, e nós chegamos agora, né, no início de 2022, fim de 2021, início de 2022, nesse inquérito Vigisan, a 15,5% da população brasileira, que significa o número de 33 milhões que tanto se fala, né? É só importante a gente dizer que a soma, né, de insegurança alimentar leve, moderada e grave, nós chegamos a 125 milhões de pessoas no país. Então, os 33 milhões de pessoas são as pessoas em insegurança alimentar grave. As pessoas com qualquer nível de insegurança alimentar chegam a 125 milhões de pessoas. Há alguns meses, a ministra Marina Silva falou esse número e as pessoas ficaram fazendo piada, mas é isso, né? Então, além disso, como eu disse, a fome tem cara, né?
a insegurança alimentar moderada e grave, que é quando falta comida, ela é mais presente nas regiões norte e nordeste, né? Ela está muito mais forte, né, nessas duas regiões. Percentualmente, ela é mais forte no rural. A insegurança alimentar, tanto a leve quanto a moderada como grave, percentualmente ela é mais grave no rural, mas ela é numericamente muito maior no urbano, né? Então, percentualmente ela é um pouco menor no urbano, mas numericamente é muito mais significativo. O Zezé coloca muito isso e a Carolina de Jesus é a cara disso. Por quê? Porque é uma mulher negra vivendo num grande centro urbano, numa ocupação precária, com crianças, né? E por que com crianças? Aqui mais um pouco da cara da fome, né? É isso que a gente tem falado, é mais presente nos domicílios situados nas regiões norte e nordeste e domicílios chefiados por mulheres ou por negros, e especialmente por mulheres negras, né? Nos lares chefiados por pessoas negras, a situação de insegurança alimentar é maior do que nos lares chefiados por pessoas brancas. Nos lares chefiados por mulheres é maior do que nos lares chefiados por homens. E é especialmente maior, que é mais uma vez o caso da Carolina Maria de Jesus, nos lares com crianças, com presença de crianças. Quando a gente olha a insegurança alimentar de uma família, de uma casa ou de uma residência só com adultos, a gente tem 52% de insegurança alimentar. Com um morador até 18 anos, isso sobe para quase 59%. Com 2 moradores até 18 anos, chega a 68%. Quando tem 3 ou mais moradores até 18 anos, a insegurança alimentar chega a 82%. Eu estou finalizando. Só para mostrar bem essa cara, né? Quer dizer, quanto mais crianças no domicílio, mais grave é a insegurança alimentar. E quanto menores as crianças, mais grave é a insegurança alimentar dos lares, né? Então, é isso. Uma mulher negra, ocupação precária, urbana, com crianças em casa. E aí, esse é o penúltimo slide, só para a gente mostrar como a insegurança alimentar grave foi ampliada de 2020 da primeira pesquisa Vigisan, que é a pesquisa de 2020, para a pesquisa que é dos 33 milhões, o quanto a gente ampliou a insegurança alimentar grave nos domicílios com crianças até 10 anos. Pouquíssimo tempo, né? Foi 1 ano, a pesquisa de 2020 e a pesquisa de 2021. A insegurança alimentar grave nos domicílios com crianças até 10 anos passou de 9,4% para 18%. Então, a gente praticamente dobrou a insegurança alimentar grave, né? E aí, como é que isso se reflete? Esse é o último de verdade, né? Só para essa coisa, né, da cara da fome e um pouco que políticas a gente tem que nos deixam enxergar isso, né? Tem um desmonte houve um desfinanciamento de políticas muito importantes, e aí na próxima questão eu vou explicar um pouco melhor isso, acho que dá para aprofundar um pouco mais, mas nós temos no sistema de saúde, né, a segurança alimentar ela é um assunto intersetorial por natureza, e aí envolve saúde, educação, proteção social, enfim, tem uma série de campos aí, né, que se compõem a segurança alimentar, essa intersetorialidade. E na saúde é onde a gente encontra o desfecho mais duro da insegurança alimentar, né? E aí, no ano passado, no ano de 2022, entre as pessoas que chegaram na atenção primária à saúde, nós temos um sistema do Ministério da Saúde que mede peso e altura de crianças e peso, né, de adultos e idosos. Então, nesse sistema que se chama SISVAN, nós encontramos no ano passado das 6 milhões, mais de 6 milhões de crianças que foram avaliadas no ano de 2022 na saúde, nós encontramos 6% das crianças em magreza. O que é isso? É desnutrição, desnutrição aguda, não é mais desnutrição crônica, que é
só o déficit de altura, é déficit de peso. Nós começamos a ampliar o déficit de peso em crianças. Isso significa o quê? 380 mil crianças que chegaram à saúde, quer dizer, já é muito pouca gente que chega. Das que chegaram, 380 mil crianças estavam em desnutrição grave ou desnutrição aguda, que são 6% das crianças. E 14% de crianças com excesso de peso, quer dizer, além da fome, a gente tem esse fenômeno da má nutrição, que é nós chamamos, né, da outra face da desnutrição, a outra face da má nutrição, quer dizer, a gente tem, ao mesmo tempo, esse fenômeno na insegurança alimentar, esse fenômeno grave da fome e um fenômeno grave que é o fenômeno do excesso de peso, quer dizer, é uma má alimentação. As pessoas se alimentam de alguma forma, mas elas se alimentam de forma que não lhes garante uma situação de segurança alimentar plena, né? Então, o dado mais grave é esse, da gente ainda, o desfecho, né, na saúde é esse, de 380 mil crianças no ano passado em desnutrição grave, que era uma coisa que a gente já tinha praticamente superado. E um outro número surpreendente é o número de idosos em desnutrição grave também, que é de dos 6 milhões de idosos que foram avaliados no ano passado, a gente encontrou quase 800 mil idosos em situação de desnutrição também. E aí, além disso, todos os outros de excesso de peso e obesidade, especialmente nos adultos, né, obesidade de diversos graus. Mas essa é um pouco a cara que a gente tem, quer dizer, uma situação de fome ainda e de desnutrição, convivendo agora cada vez mais com uma preocupação e uma situação de excesso de peso e obesidade, que não caracteriza uma situação de segurança alimentar, porque é uma má nutrição, quer dizer, você se alimenta, mas se alimenta mal. Não é o suficiente para você não ter que chegar no sistema de saúde. Obrigada, Gabi. Desculpa me exceder. Tudo bem, agora que a gente... Tá vendo? Obrigada, Lilian. A gente viu, então, que a fome ela não é algo apenas rural, é algo que a gente vê hoje nas grandes cidades do Brasil. E eu queria passar a bola para o torcedor do Fortaleza, Preto Zezé. Zezé, a fome, você tem essa frase que eu acho muito icônica, a fome ela não é um acidente, ela é um projeto político. E a gente percebe como as desigualdades históricas do Brasil elas interagem com a insegurança alimentar no contexto urbano. E você, que tem muita experiência nesse tema, nas favelas e periferias do norte a sul do Brasil, inclusive com projetos como Mães da Favela, queria que você falasse um pouco para a gente como você percebe essa relação das desigualdades socioeconômicas e raciais com a insegurança alimentar nos grandes centros urbanos. Teve quando na pandemia, foi muito, eu acho que gritou muito essa coisa da desigualdade de todos os tipos no Brasil. E quando chegou para a gente, essa coisa que o MS falou, né? Vai ter que todo mundo parar tudo. Então, você imagina uma organização que trabalha com mobilização e que tinha que parar suas atividades, era igual de ligar os fios. Só que aí, na hora que a gente começa a refletir sobre o que fazer com esse paro, a gente começou a ver que os primeiros alimentos que a gente doou foram dos projetos que tinham que parar mesmo. Então, a gente parou tudo. E aí chamou o pessoal que tinha um público mais vulnerável e tal, tinha um resto de dinheiro, negociamos com os parceiros e liberamos 3 meses. A gente não sabia que diabos era uma pandemia, onde é que isso ia acabar, como é que ia parar e como é que ia terminar e nem como é que enfrentava. Aí a gente descobriu que era protocolo de saúde, informação, MS e esse negócio todo. Quando a gente começou a olhar para quem ia sofrer a pandemia, a gente viu que a favela não ia ter direito a ficar em casa, inclusive porque a maioria das pessoas que foram carinhosamente chamadas de serviços essenciais eram pessoas que vinham da favela. Então, o porteiro, a pessoa que entregava a comida no aplicativo, o pessoal que trabalhava na farmácia, o estoquista do supermercado, essas pessoas todas que estavam andando de trem, de ônibus, nunca ficaram em casa. Então, já começava injusto daí o processo. E a gente começou a observar como é que a gente ia tratar isso na base, porque era uma sociedade desigual, estava vindo uma lei para todos, mas que não tratava todos de maneira diferenciada. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, as nossas sedes começaram a transformar em verdadeiros depósitos de logística. Aí a gente teve que aprender o que diabo era uma logística. E a gente foi vendo como era desigual uma comida que se doava em São Paulo, a gente levava para o norte do Brasil. Então, a gente tinha que pegar 3 horas de barco para levar a cesta básica num ribeirinho ou numa aldeia. Então, foi um negócio assim, muito complexo a que a gente viveu e
ficou muito claro que a gente não conseguia, e eu conversava com alguns governadores, cara, vocês têm que preparar um plano de contenção, porque assim, já as pessoas não têm dinheiro para pagar a conta, então, do aluguel, pessoa que não tem, né, as mães que estavam, foi bem na época que as mães ficaram em casa e os filhos também, porque fecharam as escolas, então a gente teve que desenvolver, pô, como é que nós vamos fazer? E aí a gente começou, por exemplo, a transferir dinheiro para as mulheres, olha como é o nível de desigualdade. A gente conseguiu as primeiras doações com a PicPay e a gente tinha que baixar um aplicativo e já iria R$200, que a gente apelidou de Vale Mãe, né? Uma mãe, cadê meu Vale Mãe? Então, virou o Vale Mãe. E quando a gente começou a mandar para as mulheres, a gente começou a monitorar que algumas mulheres não estavam pegando R$200. Eu falei, pô, um negócio desse, não estão pegando 200 conto. Com 200 conto, a mulher na favela faz mágica, dá aula em qualquer ministro da Economia. Não sei como elas conseguem, mas faz lá o negócio. E a gente viu que as mulheres não tinham dados para baixar o aplicativo, Balanço. Então, a gente criou uma empresa de telefonia e distribuiu o chip somente para as mulheres. As mulheres foram, no processo, assim, decisório para o êxito das ações que a gente fez no Brasil inteiro. E muitas delas que foram atendidas, elas viraram liderança dos processos. E até hoje estão com a gente, inclusive, né, no cotidiano da CUFA. Então, acho que as desigualdades no Brasil, quando a gente discute a fome, quando eu digo que é um projeto, é porque fome a gente vê só as pessoas com fome. E a fome, assim, eu já passei fome. Gente, a fome ela não é um negócio... ela não mexe só com uma coisa física, porque você não tem o que comer. Ela mexe com sua crença em sociedade. Na medida que eu estou passando aqui, vendo um monte de gente no restaurante comendo, prateleira do supermercado lotada. Eu lembro que os empresários perguntavam, você acha que vai ter saque? Assim, a pergunta dos empresários do ano para nós, vai ter saque? Eu disse, rapaz, eu acho que vai. Para manter mesmo o psicológico tenso das pessoas, baleia, para poder, assim, ter uma reflexão. A pessoa está preocupada com o seu supermercado, se vai ter saque ou não, e não como é que iam alimentar a população naquele momento. Era uma inversão total de valores, percebe? Então, assim, a desigualdade é um problema muito sério. E com a fome, as pessoas não têm ideia do quanto incendiário é o problema da fome. E dentro de um processo, não, porque fome tem a ver com terra, tem a ver com água, tem a ver com tipo de qualidade de alimentação, tem a ver com o valor dos alimentos, tem a ver com tipo de entendimento, o que a gente come que é bom, que é ruim, tem a ver com alimento ruim, alimento melhor para as pessoas. Os alimentos bons, que as pessoas dizem, são os alimentos mais caros. E pensar isso é pensar um pouco como é que organiza feira, que tem feira todo final de semana em favela, é pensar como é que organiza restaurante popular, com as pessoas pagando ou de graça, ou o Estado subsidiando, ou pagando a R$1. É pensar como é que se produz alimentos dentro de território. Foi agora em Medellín, era um lugar que tinha lixão, e as hortas, assim, quilométricas dentro de uma favela. Hortas. E o envolvimento com o meio ambiente envolve uma série de questões que não é só... A gente fez ali da doação, a cesta básica, um barquinho para ir caminhando e conversando e trazendo várias pessoas. A gente foi, por exemplo, nos Yanomami, que a gente viu que parte dos indígenas estavam nas cidades e tinha um tipo de... já estava, inclusive, aculturado com um tipo de alimentação, e que a gente foi, né, nas aldeias e o pessoal queria outro tipo de alimento, a gente foi descobrindo também as dinâmicas, as complexidades do problema da fome no Brasil. Eu acho que a desigualdade, se a gente não resolver... Aí, de novo, entra o negócio do bolo, né? Falando de comida e bolo aqui. Eu acho que o problema da desigualdade brasileira é que a gente pensa sempre em aumentar o bolo e a gente pensa um pouco em dividir as fatias. Eu acho que a gente está no momento de pensar em dividir as fatias. Na pandemia surgiram 47 novos bilionários. Eu digo isso porque 17 eram lá do meu estado, entendeu? Desses 47. E era todo mundo da área de farmácia, da área de alimentação, da área de tecnologia. Aí eu pergunto, as pessoas que mais enriqueceram na pandemia, como é que elas estão devolvendo o dinheiro que elas ganharam no pior momento da humanidade? Porque numa favela, a gente lá, todas as vezes que estava chegando ali em novembro, dezembro, era dramático para a gente, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que doar. E a gente foi uma vez, chegou no final... E aí, final de ano, vem aquele negócio de Natal, festa de família, aquelas coisas de juntar a gente para comer. E não tinha comida. Então, a gente ficava no desespero, porque era muito mais gente do que a gente podia dar. Você vai chegar numa favela Brasilândia, com 10 mil cesta básica, eu achando que era muito, e tinha 100 mil pessoas precisando de cesta básica. E você tem que fazer aquela entrega. Aí fomos fazer uma entrega numa cidade, que entregamos 50 cartões no final do ano, fizemos uma coleta, e aí chegamos para as mulheres, entregamos dentro do centro comunitário. Ao final, chegam mais 50 mulheres. Aí a gente fica logo com aquele nó na garganta, né, aquela angústia, porque não tinha mais cartões. E aí uma mulher se levanta do meio dela, e aí, para encerrar isso, toda vez que fala essa desigualdade, eu lembro dessa mulher, e quando eu vejo a concentração de riqueza e recursos na mão de poucos, eu vejo a ação dessa mulher, é que eu acredito que o Brasil tem um jeito. Essa mulher simplesmente agradeceu a gente pelos 50 cartões que tinham recebido do Vale Mãe, agradeceu lá o presidente estadual da CUFA lá na cidade, e disse que agora era a vez delas fazer alguma coisa. Eu pensei, porra, mas essa mulher já está segurando uma onda, que diabos ela vai fazer com R$200? Ela simplesmente disse, eu vou adotar uma mãe, porque eu sei o que essa mãe está passando. E quem puder
pode ajudar também. Todas as outras mães fizeram a mesma coisa e adotaram as outras 50 mulheres e dividiram o seu vale-mãe de R$200 e 100 para cada uma. Então, quando as pessoas fazem isso, é porque mesmo num ambiente de desigualdade e injustiça, se produz outro tipo de valor, se produz outro tipo de engajamento e outra perspectiva de sociedade. Obrigada, Zezé. Essa é a realidade do ambiente urbano, mas a insegurança alimentar grave ainda é mais acentuada no espaço rural, né? E eu queria agora passar a bola... Torcedor do Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa, tá vendo? Deu muito e apoiou do Fortaleza. Sem conflitos aqui, vamos lá. Que eu também sou torcedora de Sampaio. Secretário Bira, a gente percebe que a insegurança alimentar ela cresceu em todo o território brasileiro, mas principalmente na região amazônica, na região norte e na região nordeste também. E é uma região que tem particularidades. Nós temos ribeirinhos, nós temos indígenas, quilombolas, nós temos agricultores familiares, que são as pessoas que produzem, mas também que passam fome. E eu queria saber do senhor como você percebe essa interação da insegurança alimentar com as pessoas que produzem nessas regiões, como que a agricultura familiar pode colocar comida de verdade na comida do brasileiro, na mesa do brasileiro. Muito bem. Bom dia a todos e todas e todes. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite em nome da minha querida conterrânea, Gabriela Costa, que está dando um show aqui na mediação. Queria também parabenizar vocês, estudantes, por essa experiência fantástica de constituir um fórum como esse, debatendo o Brasil, com essa pluralidade, essa diversidade que nós temos aqui de falas. Eu acho fundamental o que vocês estão fazendo, portanto, queria parabenizá-los por manter mais uma edição do fórum. Espero que ele tenha vida longa para a gente discutir os problemas, as soluções e avançar no país. Realmente, vocês merecem o nosso reconhecimento. Agradecer imensamente o convite e também dizer da honra de estar aqui nessa mesa, com essas pessoas tão expressivas da política brasileira, das políticas públicas também, a Érica, a Lília e o Preto Zezé, e poder estar falando com vocês sobre esse problema, que é o problema da fome em nosso país, mas, sobretudo, também pensando nas soluções. Como enfrentar o problema da fome? O que fazer diante disso? Para começo de conversa, nós sabemos que a fome no Brasil ela é estrutural. Ela não nasceu do acaso. Ela não é um momento apenas. Ela é decorrência de uma história que o nosso ministro Barroso contava na sua fala inicial e que tem tudo a ver com o ranço da escravidão, um longo período de exclusão da população que foi escravizada em nosso país, a população negra e a população indígena também. Então, esta história explica muito o que acontece hoje no Brasil, sobretudo no que diz respeito à fome. E a fome está associada intimamente à pobreza. Quanto mais pobre a população, mais fome ela passa. Então, nós vivemos essa problemática e temos que ter caminhos para enfrentar. A Gabriela perguntava o que a agricultura familiar tem a ver com isso. Evidentemente que é essencial. É absolutamente indispensável que, para a gente ter a solução para o problema da fome, a gente olhe para a agricultura familiar. Sem a dicotomia de pensar apenas como um contraponto ao agronegócio. O agronegócio tem o seu papel, está lá na exportação, cumprindo o seu papel econômico. Nós temos que pensar como que nós podemos fortalecer a agricultura familiar. Não podemos olhar só para o agronegócio. E, infelizmente, o Brasil olhou para o agronegócio e esqueceu a agricultura familiar, que é quem coloca 70% da comida na mesa do povo brasileiro. 70%. E é quem produz o alimento saudável, o alimento que realmente pode e tem a capacidade de nutrir as pessoas. Então, se isso é uma verdade, nós temos que olhar para as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar com mais seriedade. E, infelizmente, não foi o que aconteceu no Brasil, principalmente nos últimos 4 anos. Porque nos últimos 4 anos nós tivemos um desgoverno completo, que, aliás, desmontou todas as estruturas que eram voltadas para a agricultura familiar, começando pelo Ministério, que cuidava dessa pasta, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque pensar agricultura familiar não é pensar apenas
na plantação do agricultor. É pensar numa população, como foi dito aqui pela Gabriela, de múltiplas facetas, porque envolve aí comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, quebradeira de coco, ribeirinhos, uma população imensa. E ela falava das regiões Norte e Nordeste. Até hoje o Brasil não foi capaz de estabelecer uma política sustentável de convivência com o semiárido e de convivência com a Amazônia. Nunca conseguimos isso. E a agricultura familiar é o caminho para estabelecer essa convivência adequada entre as populações e esses biomas tão importantes para o meio ambiente. Meu amigo Agostinho, que está aqui, também vai falar em um painel. É fundamental você pensar como que você pode desenvolver, né, num ambiente do semiárido e principalmente na Amazônia, porque a Amazônia hoje, né, é vitrine para o mundo e o agronegócio ele só tem a visão de derrubar a floresta. Então você pode ter uma outra, né, visão, que é perceber a riqueza da floresta em pé. E nesse sentido, quem pode dar a solução é o agricultor e a agricultura familiar. É por ali que é o caminho, não tem outro, né? Você poder criar projetos que sejam capazes das pessoas produzirem, né, e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Tem uma dimensão econômica. Tem que privilegiar a dimensão econômica. Não pode pensar na agricultura familiar como se fosse assistencialismo. Tem que ser uma política realmente permanente, sustentável, capaz de oferecer uma alternativa de vida para aquelas pessoas, né? Hoje a juventude abandona o setor rural cada vez mais. O êxodo rural é tremendo e, sobretudo, na juventude, porque ela não consegue se enxergar, associar a agricultura familiar a uma visão negativa, né? A ideia de roça é uma ideia negativa. Eu estou na roça. Não é assim que o pessoal virou até gíria, né? Virou até gíria no Brasil. Então, nós temos que modificar essa percepção e fazer com que as pessoas tenham a ideia de que o campo também é um lugar promissor. Agora, para isso, é preciso que chegue ao campo, chegue educação, chegue saúde, chegue moradia, chegue estradas, chegue cultura, chegue todas as políticas que estão, muitas das vezes, só nos centros urbanos e não estão nas áreas rurais. E isso é o que afugenta as pessoas e você cria dificuldades para que a agricultura familiar possa se desenvolver. Nos outros momentos, nós vamos avançar nessa temática, mas tentando apenas dialogar com as questões iniciais da Gabriela. Eu trago esses pontos iniciais de colocação, dizendo que não há solução para o enfrentamento da fome sem investir fortemente em agricultura familiar. Esse é o caminho, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa superar essa condição de pobreza e a fome que existe em nosso país. Obrigada, secretário Bira. E agora, passando a palavra para a deputada Érica. Deputada, conforme a gente viu aqui, a fome no Brasil ela é um reflexo das nossas desigualdades históricas. As pessoas pretas passam mais fome que pessoas brancas, mulheres passam mais fome que homens. E você, como membro do Legislativo, você tem essa possibilidade de forjar políticas públicas que combatam a fome. Mas eu queria lhe perguntar se é possível a gente construir uma política pública que conte com as desigualdades do Brasil e a gente comece a mudar o cenário de insegurança alimentar. É possível a gente formar uma política interseccional e multissetorial que não apenas alivie a fome por um momento, mas que realmente mude o cenário de insegurança alimentar no Brasil de uma forma permanente? Bom dia a todas, todos e todas. Que alegria fazer parte desse encontro, discutindo esse tema tão necessário e cada vez mais urgente. Uma alegria ainda maior, Gabriela, ver você começando com uma frase da Carolina Maria de Jesus, que é a minha autora de estimação, assim, de cabeceira de cama. Quarto de Despejo é o livro que eu sempre indico e eu havia tirado um trecho da Carolina para começar a minha fala, que é o diário Quarto de Despejo, é um diário que ela data, e no dia 13 de maio de 1958, ela simplesmente escreveu: eu lutava contra a escravatura moderna
que é a fome. Foi a única frase da Carolina nesse dia. Quem leu Quarto de Despejos vai ver que em dados momentos ela só dizia uma única mensagem e era nos momentos onde a fome mais batia fortemente. E é uma tristeza imensurável que já entra na minha resposta, que o Brasil ainda não valorize a sua autora da forma como ela merecia, porque é um reflexo do que é a sociedade brasileira e do quanto as mulheres negras, pobres, das periferias, a partir da miséria, conseguem trabalhar fortemente com a resiliência, que é a capacidade de transformar o meio aonde nós estamos. Eu sou uma travesti negra brasileira no primeiro país do mundo que ainda segue matando de forma cruel essa população. Entendi e compreendi a realidade da fome muito rápido, não no contexto ao qual eu vivia. Eu cresci na periferia da região metropolitana de São Paulo, mas a fome não era uma realidade no meu lar. Mas quando eu sou expulsa de casa e vou viver a prostituição, que é também um destino compulsório, as mulheres da minha realidade, 90% das travestis transexuais brasileiras hoje vivem a prostituição, eu descubro que o primeiro caminho que nos leva à prostituição é a fome. Nós vamos nos prostituir a princípio porque nós precisamos comer, porque as nossas famílias nos abandonam, porque nós não temos amparo nas políticas públicas, porque nós não temos amparo no Estado, nós sentimos fome. Então a prostituição também é um processo que nos leva a entender a fome como uma realidade desta população que muito provavelmente, se nós tivéssemos um olhar mais aprofundado para as questões de gênero, não tratando a questão de gênero da forma como nós tratamos hoje no Brasil, nós entenderíamos que muito provavelmente pessoas trans passam mais fome do que pessoas cisgêneras e nós teríamos esse recorte. É possível pensar no Brasil uma política pública de enfrentamento enraizado da fome, da miséria e da pobreza? É extremamente possível. É claro que é possível. O que nos falta hoje é o compromisso dos gestores públicos, é a responsabilidade desses gestores. Você colocava muito bem sobre a questão do agro. O que nós temos hoje são pouquíssimas vozes dentro do Poder Legislativo que compreendem, respeitam e valorizam a agricultura familiar, o desenvolvimento familiar, a defesa do meio ambiente para setores que estão completamente desenraizados nos interesses do desmatamento, nas disputas de terras, as grilagens e etc. Esta é uma realidade hoje no Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, não vota da forma como deveria, não olha para esses projetos, que são projetos de fato preocupados em erradicar a fome, a pobreza e a miséria. Sem falar, é claro, que a fome, a miséria e a pobreza faz parte do projeto político de manipulação, faz parte do projeto político de manter a ordem dominante, hegemônica e vigente no lugar aonde elas permanecem. É através da fome, é através da pobreza, é através da ausência de alimento que essas grandes máquinas econômicas conseguem fazer as suas manipulações, conseguem continuar organizando esse jogo. Então, se nós pararmos para observarmos do ponto de vista da formulação das políticas públicas e dos debates sérios sobre enfrentamento à fome de forma contínua, e não só a questão assistencialista e imediata, que é extremamente importante. A gente sabe a necessidade, por exemplo, de programas que atendam às urgências dessas famílias que enfrentam a fome, porque a fome ela tem urgência. A fome ela é agora, ela não pode esperar. Quem está com fome precisa ser alimentado. E não dá para que essas pessoas possam esperar com que a gente tenha bons planos, elaborações mirabolantes ao longo de médio e longo prazo. É preciso de respostas e políticas públicas imediatas, emergenciais, que respondam e tragam resposta à questão da fome neste momento. Mas essas respostas, elas não dão conta de responderem e darem respostas à problemática do modo geral. A gente precisa discutir redistribuição de renda, a gente precisa discutir agricultura familiar, a gente precisa discutir a forma como nós lidamos no Brasil com alimento. Eu li recentemente uma matéria, não vou me lembrar dos números agora, mas a quantidade de alimento que nós descartamos, ela é muito menor do que a quantidade de alimento necessária para a erradicação da fome no Brasil. Então nós precisamos começar a entender aonde de fato está esse gargalo. O problema todo num país como o Brasil, que é um país calcado nas heranças
escravocrata, é um país calcado na desigualdade e que essas desigualdades, elas são os pilares que movimentam, que organizam a relação de poder, dentro do cenário político atual, nós não temos um grande compromisso e a responsabilidade dos legisladores em enfrentarem a fome da maneira como ela deve ser enfrentada. Existe até um certo desprezo, porque no Brasil, que está em curso para concluir, porque já me apontaram o meu tempo, é ainda o debate da meritocracia. As pessoas ainda estão estimulando uma ideia de que as pessoas passam fome porque elas não se esforçam o suficiente para não passarem fome. De que brancos e negros, indígenas, cis e trans têm as mesmas oportunidades e são os vagabundos, são aquelas pessoas que não estudaram, não estudaram porque não quiseram, que estão enfrentando a fome. Então, para discutir do ponto de vista das políticas públicas profundas de enfrentamento à miséria, à pobreza e às desigualdades no Brasil, nós precisaremos permear uma série de outros caminhos de discussões que são essenciais. Primeiro, para se quebrar essa lógica mentirosa da meritocracia, de que as oportunidades são iguais e de que a fome é uma realidade porque as pessoas não foram atrás. E a segunda é para que a gente possa mudar também a cara do legislativo brasileiro, para que, primeiro, né, a Carolina Maria de Jesus também tem uma outra frase que é muito bonita, que diz que o Brasil precisava ser governado por alguém que passou fome. Essa é uma frase da Carolina Maria de Jesus. E não necessariamente a gente precisa entender que o legislativo inteiro precisaria ser composto por pessoas que passaram fome, porque, na verdade, a gente não quer a replicação dessa história. A gente não quer que hajam pessoas passando fome. Mas talvez, se ele tivesse pessoas que passaram fome, ou pelo menos pessoas que compreendessem a realidade da miséria e da fome de perto, nós tivéssemos maior condições hoje de avançarmos num debate qualificado, profundo, extremamente enraizado das políticas de médio a longo prazo de enfrentamento da fome e da pobreza. Em síntese, é super possível pensar e formular políticas públicas. Em São Paulo, enquanto eu era vereadora, eu fui responsável pela fundação do Fundo Municipal de Combate à Fome, destinei 1 milhão de emendas parlamentares, que era um caminho. O que falta é boa vontade, engajamento, compromisso e a retirada dessa herança escravocrata que faz com que, a partir da miséria, da pobreza e da fome, esses grupos sociais sejam manipulados pelos grandes centros de poder econômico. É isso, obrigada. Queria só fazer uma pergunta que todo Twitter queria fazer se estivesse na minha posição. Como que eu consigo essa oratória? Obrigada, deputada. Agora que a gente já contextualizou o cenário da fome, que até as pessoas... O que a gente queria muito também nesse painel era que até as pessoas mais leigas pudessem compreender a nossa linguagem. E eu acho que isso a gente está atendendo, porque por muito tempo houve uma invisibilidade da insegurança alimentar e da fome no Brasil. E quanto mais a gente puder causar indignação na população, e para isso a gente precisa de uma linguagem mais... como é que eu posso dizer? Uma linguagem que dialogue com todas as classes sociais, com todas as pessoas, e eu acho que isso a gente está conseguindo. Mas vocês vieram para cá para trabalhar e agora a gente vai botar vocês na parede, porque eu quero saber como que os líderes aqui presentes estão trabalhando para enfrentar esse cenário de insegurança alimentar no Brasil. José Graziano da Silva, que é brasileiro e foi diretor da FAO, que é a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, por muito tempo, ele diz que quem acaba com a fome não é um governo. E nós já tivemos governos, como o ministro Barroso falou, de várias posições políticas no Brasil. Quem acaba com a fome é uma sociedade, né? Então, eu queria passar a palavra para o Zezé, Preto Zezé. A sociedade civil, como você falou, né? A CUFA cresceu enormemente na pandemia e muito por causa da posição de liderança que vocês assumiram no combate à fome. Queria saber, porque a sociedade civil ela não tem apenas uma missão emergencial. Ela também propõe políticas públicas estruturantes, ela também fiscaliza as ações do governo. E como que a sociedade civil, no momento atual do Brasil, está operando para combater a fome e a insegurança alimentar? E eu queria mencionar, parabéns pelo lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e respeito à cidadania dos seus moradores. Se existe a possibilidade da gente levantar a bandeira do combate à fome nas favelas e nas periferias através da Frente Parlamentar. A frente parlamentar, ela já era uma necessidade que a gente tinha
Só que, assim, às vezes a luta social ela não se dá pela nossa vontade própria, ela tem regras e movimentos próprios. A gente fica ali batalhando para pautar a agenda. E a gente estava preocupado também que, no Brasil, eu acho que houve algumas rupturas, né? E a ruptura com o ambiente político, para mim, é preocupante, porque as pessoas passam a acreditar em salvadores da pátria, elas passam a desacreditar que a política, que a possibilidade da gente dialogar e construir agendas de melhora da vida da maioria, elas não têm mais utilidade. E a gente tem um distanciamento muito grande do mundo político como um todo, de todo o espectro, da direita à esquerda, inclusive as políticas praticadas. Se você pegar a segurança pública, da direita à esquerda não tem diferença quase nenhuma, a não ser de narrativa e repertório, mas os resultados são os mesmos, com a população carcerária, a terceira do planeta, com indicadores não reduzindo a violência e tal. O que a gente pensou? Vamos criar uma frente parlamentar. Então, a primeira coisa é você desenhar um cenário. Eu acho que é uma coisa que a sociedade civil, que eu não sei nem qual é o conceito mais disso, porque está tudo mudando muito rápido, mas eu acho de defensores de uma agenda que é pública. A agenda pública não é do deputado do momento, não é do gestor do momento, não é do partido do momento. A agenda pública é da sociedade. Como é que a gente vai pautar o mundo político? Pautar o mundo político não é só uma vontade discursiva, assim, eu quero fazer isso. É você ter a capacidade de juntar, inclusive, parlamentares que estão em campos políticos diferentes e você empurrar aquela agenda para amarrá-los naquele interesse. Como é que aí você vai juntar uma conjuntura mais forte, que é os interesses que estão, no momento, o clima político, né, do Brasil não estava aquela polarização. Então, como é que eu vou quebrar isso, ou pelo menos abrir uma outra vereda? Eu tinha que me perguntar, os jornalistas, mas como é que você vai botar um deputado que criticou a ida do ministro da Justiça numa favela? A pergunta do jornalista, se eu caio nisso, é aumentar uma confusão. Eu digo, não, o deputado vai ter, inclusive, a possibilidade de conhecer agora um outro repertório de favelas que talvez ele não conheça, e muita gente reproduz um discurso sobre esse território sem conhecer. Então, eu quero dar a chance para esse deputado, inclusive, fazer essa crítica, que eu sei que a crítica foi feita em outra atmosfera, mas o jornalista, quando joga isso, ele quer mais conteúdo para amplificar isso. Ao invés de amplificar isso, eu prefiro amplificar que o deputado vai se somar, assinou, inclusive, a frente parlamentar e vai ter a chance. Eu acho que o tema da fome, quando a gente vai para dentro do ambiente urbano, existem muitas coisas que já foram feitas boas e existem coisas que a gente pode melhorar. Eu já acabei de vir de Medellín, a gente estava com essa viagem pronta para dentro desse território e eu fui na favela Comuna 13, que é idêntico ao Complexo Alemão, que é do Rio de Janeiro, né, pode pensar. E não estamos falando de um lugar comum, nós estamos falando do lugar mais perigoso, que já foi o lugar mais perigoso do planeta. Nós estamos falando de 60 anos de guerra, de bala comendo mesmo, guerrilha, narco, Pablo Escobar, militarização. E você chegar num lugar daquele e ver que todos os indicadores que você puxar de Medellín, eles estão 20 anos à frente do Brasil. Se você for pegar, tem um projeto chamado Bom Começo, que inclui crianças de 0 a 6 anos na primeira infância. É 100% a inclusão, 100% a cobertura de todas as crianças. Se você pegar a aplicação do dinheiro de recurso público em projetos de infraestrutura, é 74% de base. Se você pegar, lá não tem reeleição, então a sociedade se engaja o tempo inteiro para quando sai um gestor, o outro não vir destruir as coisas. Eu estava até falando isso com o ministro Barroso, como é que no Brasil a gente garante jurisprudência para que o gestor não fique brincando com o nosso dinheiro como se o dinheiro fosse deles, porque o cara troca uma farda para uma cor, porque é do partido dele, entra outra, ele troca de novo. Ou então, se uma coisa for boa, ele destrói para ninguém lembrar do outro, porque vai ser votado. Então, como é que a sociedade tem proteções para nos blindar dessas turbulências políticas? E a outra que a gente também pensou na criação da frente é que estava na hora da gente dar uma ruptura de tirar a participação da sociedade e da tutela dos interesses dos grupos políticos de esquerda e de direita. Então, por exemplo, quando a gente vê no discurso dos políticos que a pobreza, que o jovem, que a mulher, que o negro, que o LGBT é importante, aí quando esses políticos são eleitos, parece uma relação de homem e mulher afetivo, né? O cara está querendo ganhar a mulher, ele apresenta um plano de governo maravilhoso, o date, aquele dia tal, ele é eleito, ou seja, ele fica com a mulher, depois você vê que o plano de governo era uma tragédia. Então, na verdade, quando os gestores se elegem, eles põem o negro, a mulher onde? Eles não põem a gente no lugar de decisão real. Os conselhos, a participação no Brasil tem que ser discutida. Nós vamos ao Senado dia 27. Nós queremos discutir participação onde decidem as coisas. E onde decide as coisas na sociedade capitalista é onde tem o cash, onde tem o dinheiro. Então, eu quero estar no Conselho Econômico, eu quero estar conversando com a Haddad, eu quero a Simone Tebet. Por isso que a Simone Tebet é embaixadora da frente do parlamentar. O Silvio Almeida é o outro, porque o direitos humanos é meio que transversaliza todas as pautas dentro de todo o ministério. Então, trouxemos esses dois para serem os embaixadores e as figuras deles também e os espectros políticos que os cercam. Então,
assim, a gente precisa de uma engenharia da sociedade civil que possa ter claro que os gestores e os políticos, os partidos vão passar, vão se trocar, vão virar inimigo e depois vão se aliar de novo nas suas noites regadas a bons uísques e vinhos. E a sociedade tem que se manter aqui defendendo uma agenda extremamente necessária de enfrentamento à desigualdade, que não é fácil o Brasil. Nós temos 523 anos de existência e 388 de escravidão. É chão, é muito chão, é ontem. Então, a gente precisa ter claro que, nesse momento, o Brasil, e aí um fórum desse aqui é importante, de engajamento das pessoas numa agenda pública que não se resuma às conveniências político-partidárias eleitorais dos políticos, mas que seja uma política de Estado e que a gente fique ali, mantendo a fiscalização, renovando o repertório e está sempre colaborando quando necessário, criticando quando preciso. Mas está sempre alerta de que, se a gente não se engajar, se a gente ficar nessa agenda, porque o Brasil é muito assim, né? É um país xingacionista, todo mundo xinga tudo em todos os lugares, mas na hora do engajamento, da participação para fazer as coisas, você tem pouca participação, porque a participação política, inclusive, é reduzida para que a gente pense que só a eleição é a forma de participar, mas não, tem que participar em tudo, em todos os lugares. Então, ministro Barroso, já estou botando aqui uma missão, ele vai organizar o STF para receber a frente parlamentar das favelas, nós vamos no Senado também, o senador Comparato, nós vamos conversar com todo mundo, porque não é possível que esses territórios, que sempre são bons para votar, para gerar lucro e imposto, sejam totalmente renegados da vida política brasileira. Obrigada, Zezé. Passando a palavra para a deputada Érica. Deputada, como você mesma falou, como vereadora de São Paulo, você foi autora do projeto que criou o Fundo Municipal de Combate à Fome, mas eu queria saber agora, como membro do Legislativo, como você vê as possibilidades do Legislativo atuar na promoção da segurança alimentar no Brasil e como a sua legislatura, especificamente, está trabalhando para promover o combate à fome e a promoção da segurança alimentar no Brasil. Bom, primeiro lembrar que nós passamos um momento sombrio no que diz respeito a essa agenda de enfrentamento à fome, à miséria. Acho que aqui já foi falado pelos meus colegas que me antecederam, o sucateamento e o desmonte de políticas importantes sobre segurança nutricional colocada pelo governo Bolsonaro. O Brasil passou por uma fase tenebrosíssima e graças à democracia, à soberania popular, ao voto do povo, que foi até as urnas e escolheu um governo que tem na sua agenda uma prioridade com enfrentamento a esse problema. É claro, é um desafio, porque como eu respondia na minha resposta anterior, nós estamos passando também por uma polarização política. Acho que Zezé coloca isso muito bem, esse desafio que a política institucional impõe às pessoas de se organizarem na sociedade, em coletividade, e a política institucional vem passando por essa polarização extremamente desafiadora que bate no ponto de vista econômico e orçamentário, que é uma coluna extremamente necessária, importante e fundamental para que a gente desenvolva e avance nas discussões sobre enfrentamento à fome. A gente criou e aprovou o Fundo Municipal de Combate à Fome na esfera municipal e temos discutido e temos pensado a formulação de um fundo de combate à fome na esfera federal, porque mostrou que é um caminho possível. Nós estamos trabalhando e atuando junto ao governo também com a recriação do Conselho de Segurança Alimentar, que é um espaço extremamente urgente, extremamente necessário. É preciso olhar para os dados que a Lília aponta aqui. É preciso que haja equipe multidisciplinares atuando, trabalhando, desenvolvendo diagnósticos precisos na solução desse problema. O reajuste também dos valores destinados a merendas escolares. O Brasil enfrentou um problema relacionado, porque a gente sabe que muitas vezes para as famílias mais pobres, a escola é um espaço que garante minimamente algum tipo de segurança alimentar. E por enquanto que nós não conseguimos garantir com que essas famílias tenham condições de colocarem comidas na sua mesa, porque este é o plano ideal. A gente precisa ir trabalhando através dos paliativos. E é vergonhoso que nós tivéssemos no Brasil os valores que nós tínhamos destinados para as merendas escolares. Então esse é um desafio que nós estamos discutindo a partir da esfera legislativa, que é preciso que haja um reajuste.
A escola precisa oferecer comida boa, comida de qualidade, comida que de fato possa nutrir, mais refeições dada a essas crianças, e discutir o enfrentamento à fome também a partir do ponto de vista do legislativo é discutir que comida é essa, porque não basta apenas dar o alimento, é qual alimento que nós vamos ter. Nós tivemos uma ministra na gestão anterior que foi a ministra do veneno, né? A ministra que assim, assinou venenos que nenhum outros países do mundo não usavam e nós estávamos colocando e autorizando no nosso país. Nós também criamos uma coisa que é um pouco mais do ponto de vista simbólico, porque nós queríamos que ela tivesse recursos financeiros, que foi o Prêmio Carolina Maria de Jesus na Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem um prêmio que é o Prêmio Carolina Maria de Jesus, que foi criado por mim. Nós queríamos pagar a essas mulheres, que era um prêmio que agraciavam mulheres que trabalhavam no enfrentamento à fome, mas também poetisas, movimentos culturais. Não era possível, porque nós estávamos criando um gasto que, enquanto Poder Legislativo, nós não tínhamos, mas que nós entendemos também que era uma forma de valorização do poder institucional para as iniciativas que eram praticadas por parte da sociedade civil, que muitas das vezes se desdobram, trabalham, se matam. Tem relatos como esse que Preto Zezé compartilhou com a gente e não são vistas, não são lembradas, não são apoiadas, não são apresentadas às iniciativas privadas também, para que possam ser, né, amparadas de alguma maneira, porque muitas das vezes trabalham na precariedade, trabalham quase que no zero e fazendo muito mais do que aquelas e aqueles que podem de alguma forma fazer. A outra coisa que eu acho que é importante, que nós estamos trabalhando, discutindo e tentando buscar, são com relação a essa questão da aquisição de alimentos a partir do fomento da agricultura familiar, que é um pilar também extremamente estrutural e estruturante no nosso país, no enfrentamento da fome, e que acho que o governo tem que incidir cada vez mais sobre isso, inclusive no momento como agora, que a Câmara Federal instala uma CPI contra o MST, que tem necessariamente também ali como desdobramento a perseguição, a criminalização dos movimentos que atuam com a terra, com a agricultura familiar, com essa necessidade da produtividade da terra, que não pode ser tratada como mera ocasionalidade, o que tem ocorrido no Brasil nos últimos tempos. Para concluir, acho que esses são alguns dos caminhos que nós estamos tateando. Existe uma receita de bolo? Existe uma resposta clara e objetiva? Na verdade, não. Eu acho que nós estamos aqui discutindo e interseccionando várias ideias para entendermos como nós vamos, ao longo deste processo, que não começa agora, a dar saída, dar saída para a fome. O que nós não podemos mais é conviver com o aumento da fome no Brasil, é ver o Brasil voltando para o mapa da fome e poucas medidas serem tomadas. A fome é agora, a fome é urgente, a fome tem crescido no nosso país, no mesmo momento em que cresce também o número de bilionários. Então é preciso olhar para isso, é preciso taxar essas fortunas, é preciso trabalhar essa redistribuição de renda e, junto com todos esses caminhos que eu tentei pincelar aqui, e é claro, com uma série de outras alternativas, e entendendo quais dão melhores respostas, com quais nós conseguimos avançar, quais são precisos recuar, e assim, conjuntamente, todos os poderes, mais a sociedade civil, buscar saídas resolutivas para o enfrentamento a essa grave crise que ganhou força com a gestão econômica que nós tivemos nos últimos anos, mas também com a pandemia que tomou todo mundo e que, com certeza, aprofundou ainda mais as desigualdades. Em países como os nossos, com as gestões que tínhamos, essa desigualdade ficou gritante, porque já era uma política que valorizava, que trazia a desigualdade no seu cerne. Então, eu acho que esses são alguns dos caminhos que nós podemos recorrer. Obrigada, deputada. Secretário Bira, você como secretário de Agricultura Familiar do Maranhão, que é um estado do Nordeste, mas que também está na região amazônica, eu queria saber do senhor como que você, na sua posição, como que o governo do estado do Maranhão tem proposto políticas públicas, tem o desejo de promover a agricultura familiar no estado e como superar essa falta de comida no prato dos agricultores familiares. Eu estive no Quilombo Moquibon, em Mirinzal, e assim, é uma cidade que tem vários alagamentos, e aí a gente vai falar sobre isso
no painel de habitação e de desastres ambientais. E muitas dessas populações de agricultores familiares e de quilombos, eles perdem a produção durante o período de cheia. Como que o governo do Maranhão tem proposto políticas públicas para enfrentar a fome no prato de quem produz alimento e se é possível a gente alinhar políticas públicas para as populações rurais com uma agenda de desenvolvimento ambiental? Muito bem. Então, no Maranhão, nós tivemos uma experiência muito importante com o governo do nosso hoje ministro Flávio Dino. E o Flávio criou a primeira Secretaria de Agricultura Familiar, que é hoje onde eu estou ocupando, lá no estado do Maranhão. E essa secretaria, então, iniciou um trabalho, né, de organização das políticas. Foi um momento difícil, como já foi falado aqui, um período muito abominável da história brasileira, por conta da ausência de políticas diversas no plano nacional, mas agora com esse novo momento, que eu considero um tempo de esperança para todos nós, né, com a eleição do nosso presidente Lula e a reorganização das estruturas de governo que cuidavam disso, como o NDA, por exemplo, que tem à frente um grande parlamentar, que é o Paulo Teixeira, eu tenho certeza que a gente pode pensar hoje já em outro patamar, em outras perspectivas para o desenvolvimento dessas políticas, principalmente no que diz respeito à agricultura familiar, né, e toda a estrutura que nós temos que ter para apoiar esse desenvolvimento lá na ponta. Então, hoje, nós temos a ideia, primeiro, de ter um plano que seja integral, que possa pensar do acesso à terra, que é o primeiro elemento, o primeiro grande problema, que até hoje o Brasil não superou, o acesso à terra. O ministro Barroso disse que o Brasil começou em 1808, com o advento da família real para o Brasil. Eu acho que para muitos começou, ainda nem começou, a bem da verdade. E para muitos começou, talvez, o nosso parâmetro seja a Constituição Federal de 88, que garantiu, por exemplo, terras indígenas, que até hoje não foram reconhecidas na prática, né? Os povos indígenas continuam lutando pela demarcação de terras. As terras quilombolas também foram reconhecidas na Constituição de 88 e até hoje não saiu do papel, senador Fabiano. Até hoje não saiu do papel. E o governo anterior não emitiu nenhuma certificação, Zezé. Nenhuma. Você sabe que o presidente da Fundação Palmares, ele foi colocado lá para ser uma espécie de capitão do mato. Então, era o sujeito que tinha a cor da nossa pele, mas estava ali para perseguir a população negra e destruir a nossa memória, Érica. Era isso, ao invés de preservá-la, ao invés de incentivá-la. E o reconhecimento, a certificação das comunidades quilombolas é o primeiro passo para a titulação. Não tem como você titular sem ter a certificação, o reconhecimento de que aquela comunidade, ela é uma comunidade remanescente de uma população que foi escravizada. Então, é necessário que a gente resolva esse problema da terra. Fazer regularização fundiária é fundamental, é um desafio para o Brasil, é um desafio para o Maranhão e é essencial para que a gente possa ter, de fato, uma agricultura familiar sustentada em nosso país. O segundo ponto é o desenvolvimento rural. Levar qualidade de vida, começando pela água. O Nordeste sofre com a escassez de água, semiárido, por natureza. Mas hoje você tem soluções para isso, né? Diversas políticas, a Lília, né, cuida de algumas delas, como, por exemplo, as cisternas, tão importante para levar água para o nosso povo, né? Mas a Amazônia tem água abundante e lá também falta água para o povo, porque não tem sistema de abastecimento. Não chega nas casas, não chega nas roças e as pessoas não têm. Aí você pergunta, você está pedindo muito? Não. O agronegócio tem todas as estruturas que precisa. O agronegócio, aliás, o presidente Lula disse uma coisa muito certa recentemente. Ele disse que todo mundo depende do governo, os pequenos e os grandes. Mas quem mais se beneficiou foram os grandes. O agronegócio tem toda a estrutura que ele precisa para se desenvolver. Tem as rodovias, as estradas, tem financiamento pujante, bancário, financiamento público, dinheiro público, que isso é que fez estruturar o agronegócio. Nós temos que fazer a mesma coisa para a agricultura familiar, levar água elementar, básico, para que ele possa beber, consumo humano, como também possa irrigar suas roças. Além disso, evidentemente, que nós precisamos de assistência técnica, né, que hoje é uma precariedade no Brasil. Né, nós temos uma estrutura ANATER que muita gente nem conhece, que é voltada apenas para assistência técnica rural.
ela precisa ser fortalecida, né? E assim você ter um plano de qualificação profissional, né, voltada para essas comunidades, para essas famílias. E tudo isso nós estamos pensando. Plano nós temos. O que nos falta é dinheiro. O que nos falta é recurso. Aqui já foi feito o debate sobre a questão orçamentária. Sem orçamento público devidamente distribuído e garantindo o que é essencial para esse segmento, a gente não consegue avançar. Não tem como avançar. Mas agora nós temos um ministério. Eu espero que no próximo ano nós temos, além do ministério, tenhamos também orçamento. E aqui tem vários parlamentares que vão votar o orçamento, né, Baleia? Orlando, nós precisamos garantir que o orçamento chegue para a agricultura familiar. E assim nós vamos ter condição de combater a fome, né? Não há outro caminho, não há saída mágica. Isso não vai acontecer somente com as políticas tão importantes emergenciais, né? Porque o Bertinho já dizia que a fome tem pressa, e é verdade, né? Então, nós precisamos também de políticas estruturantes. E essas políticas acontecem exatamente na área rural, envolvendo essas comunidades diversas, que vão nos ajudar não só a superar o problema da pobreza, mas vão também nos ajudar a preservar o meio ambiente, que hoje é um desafio para o mundo. O Brasil está sendo olhado pelo mundo inteiro, né? E a plataforma do Brasil é a plataforma ambiental. Então, como é que a gente pode desenvolver, né, ao mesmo tempo preservar? E por isso mesmo nós lançamos agora um programa, só para concluir na tua pergunta, Gabriela, nós lançamos um programa chamado PAGES, que é o Programa Amazônico de Gestão Sustentável. É o primeiro programa financiado pelo FIDA na Amazônia. O FIDA, todos vocês sabem, é o Fundo Internacional de Desenvolvimento para a Agricultura, órgão vinculado à ONU. Conseguiu recursos para nós. Então, nós vamos ter lá alguma coisa em torno de 35 milhões de dólares para aplicar em todas essas coisas aqui que eu estou falando para vocês. Água, estrada, né, energia vital, né, inclusive energia solar, energia renovável. Tudo isso vai acontecer em 37 municípios da Amazônia maranhense. É a primeira experiência que nós vamos fazer, tentando combinar essa agenda de geração de trabalho e renda no campo e, ao mesmo tempo, preservação ambiental. Se você não chegar com essa linguagem, nunca a gente vai ganhar os povos da Amazônia. Porque não adianta pensar nos povos da Amazônia como se fosse um bichinho, um passarinhozinho bonitinho que tem que ser preservado. Não, nós temos que criar condições para que essa população possa extrair a riqueza da floresta e garantir a sua sobrevivência de maneira digna. É apenas isso que se precisa. Então, nós temos que ter algo sistêmico, né? Criar um ciclo positivo, virtuoso de crescimento para a Amazônia, para a inclusão social e para a superação da fome. Era isso. Obrigado. Obrigada, secretário. Lilian, tanto o presidente Lula quanto o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disseram que a prioridade desse governo seria trabalhar em políticas públicas para o combate à fome. E eu queria saber de você, primeiro, se existe uma iniciativa de criar um observatório para que a gente analise os dados da fome no Brasil. E, segundo, como que o governo federal está trabalhando para criar essa política pública que considere as diversidades do Brasil, as diversidades populacionais, territoriais, diversidade de vários setores que a gente tem. O que está sendo feito para tirar o Brasil do mapa da fome, efetivamente? Bom, diversas coisas, viu, Gabi? A gente tem que olhar um pouco para o contexto que você colocou antes de fazer a pergunta, que é aquela frase do José Graziano, de que não é só o governo que acaba com a fome, é uma sociedade. Só que sem governo a gente não acaba. A sociedade sozinha, sem governo, definitivamente não tem condição de acabar. Então, o governo tem um papel, e tem um papel importante, que é um papel de desenvolver as políticas estruturantes, apontar caminhos, organizar uma sociedade para que nós possamos vencer essa situação difícil, né, que é a fome. A segurança alimentar, ela se estrutura, é um campo intersetorial, né, por natureza, e se estrutura a partir de políticas de produção e abastecimento, quer dizer, produção, distribuição de alimentos, disponibilização de alimentos de uma forma geral,
políticas e ações da esfera do acesso, como é que as pessoas acessam os alimentos, como é que elas conseguem, né, acessar os alimentos nas suas diferentes formas, e políticas de consumo, né, regulação, algumas questões de oferta, informação, saúde. Então, para a gente poder vencer a fome, a gente precisa ter políticas estruturadas e nesses diferentes campos. Em participação, e contar com a participação, ter um sistema organizado e que tenha um lugar efetivo da sociedade civil e da nossa sociedade nesse sistema. O que aconteceu recentemente, né? O ministro Barroso, na sua fala, descreveu a situação do nosso país e fez questão de colocar em que ele estava descrevendo a situação que não era uma questão ideológica. Infelizmente, a segurança alimentar, no momento recente do país, virou uma questão ideológica, né? Ela se transformou numa questão ideológica, ela não deveria ser e se transformou. Então, quando, no dia 1º de janeiro de 2019, a primeira medida provisória do governo então eleito extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele fez isso para desestruturar o sistema de segurança alimentar e nutricional que, a duras penas, vinha sendo construído, constituído, e ali tinha um esforço de coordenação para que nós pudéssemos, né, organizar e coordenar as políticas, essa intersetorialidade, para poder seguir avançando. Bom, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, né, ele é um conselho que é um dos pilares do nosso modelo de segurança alimentar e nutricional do país, que foi construído ao longo dos anos e acabou, nós chamamos, né, o nosso modelo de governança, que acabou inspirando muitos países a trazerem para o centro de decisões esse mesmo modelo de governança, que é composto por um conselho, planos, conferências, enfim, né, essa articulação que envolve ações de governo e ações da sociedade civil. Então, quando você tira um dos pilares, que é o pilar da participação social, você perde um pouco essa capacidade de controle social, claro, e de um diálogo permanente. Você se distancia, né? Com isso, o governo acaba ficando um pouco míope, né? Fica com essa dificuldade. Só um exemplo, na questão anterior, eu mostrei essa pesquisa, né, que a IB, a Escala Brasileira, que vinha, desde que ela foi criada ao longo dos anos, ela foi aplicada pelo IBGE, primeiro junto com a PNAD, depois junto com a POF, né, a última vez em 2018, e justamente no modelo de mais gravidade, né, do nosso país, no período recente, né, de maior gravidade da fome, o governo se ausentou, né? Quer dizer, não tinha ninguém para nos dizer a cara da fome, quem está com fome, onde é que está, como é que está. A sociedade civil precisou assumir esse protagonismo e sozinha foi atrás de financiamento e realizou as duas pesquisas, que são as pesquisas de 2020 e 21/22, que são os inquéritos Vigisan, e nos mostrou isso, né? Quer dizer, o que é a ausência do Estado? A sociedade ocupa, né? O Zezé mostrou bem isso para a gente. Onde o Estado não chega, de alguma forma alguém vai ocupar. Então, se a gente não chega de uma forma organizada na segurança alimentar, a sociedade vai se ocupar, felizmente, no caso das pesquisas, para o bem, mas também pode ser para desarticular uma série de ações. Então, a primeira coisa, né, que nós estamos fazendo retomando o papel do Estado de coordenação, né, reinstituímos a governança do sistema de segurança alimentar, reinstituindo o CONSEA, quer dizer, a participação social, reinstituindo a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, que reúne mais de 20 ministérios, tem representação dos diversos setores, setor de produção, setor... Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Consumo, o nosso próprio Ministério, né, Bolsa Família, Ministério da Educação, com PENAI, Alimentação Escolar, Acesso, né, o nosso próprio Ministério com Bolsa Família, Alimentação Escolar, Consumo, Ministério da Saúde, Anvisa, enfim. Então, tem uma série de políticas sendo reinstituídas e, principalmente, a gente está conseguindo olhar para esse cenário e entender que nós temos um papel e começamos já a atuar. Por exemplo,
o crédito rural, que é estruturante, né, da nossa produção de alimentos. O Brasil tem, todo mundo sabe que o Brasil produz muito alimento e produz alimento suficiente para alimentar a sua população. Mas quando a gente olha os dados do crédito rural, a gente vê que cada vez mais, e mesmo na agricultura familiar, Bira, o crédito rural vem financiando os grãos. Especialmente soja e milho. Mesmo o crédito do Pronaf, que é o crédito específico da agricultura familiar, ele vem, se você olha ao longo dos anos, né, cada vez mais se especializando e deixando de financiar os alimentos básicos. Então, nós temos uma perda cada vez maior de área de produção de arroz e feijão, por exemplo, né, que são a dieta básica da população brasileira, tanto em área de produção quanto em volume produzido, nós temos uma perda de financiamento, perda de arroz, feijão e aumento de milho, soja e pecuária de uma forma geral. Isso para o agronegócio e isso para a agricultura familiar também. Então, alguma coisa não está certa, né? Está esquisita. Então, a gente está atuando para ter um plano safra que possa tentar induzir a volta da produção de alimentos, né, de uma forma geral, tanto por parte da agricultura familiar como por parte do agronegócio que produz feijão, produz arroz. Então, assim, os alimentos básicos hoje também são produzidos pelo agronegócio. Então, a gente tem que olhar o sistema como um todo, né? A política agrícola como um todo. Não é só a política agrícola da agricultura familiar, mas é muito a política agrícola da agricultura familiar. Em termos de acesso, né? Vou concluir. Em termos de acesso, né? Nós temos políticas muito... acesso é renda. Renda ou disponibilidade de alimentos. A deputada Érica falava aqui da alimentação escolar. Nós temos mais de 40 milhões de crianças que se alimentam cotidianamente nas escolas brasileiras. Então, quais as grandes políticas de acesso que nós temos hoje? Renda, Bolsa Família. Como eu mostrei para vocês lá na questão anterior, as famílias com crianças são as famílias que mais passam fome. Por que a gente tem que ter renda diferenciada para essas famílias? E por que a gente fez um Bolsa Família que você tem uma renda básica e, a partir daí, você acrescenta R$150 por família para cada criança de 0 a 6 e depois R$50 para cada criança de 6 a 18. Porque esse bloco de famílias que precisa ter mais renda para poder acessar comida e ter condições de se alimentar minimamente, né? É claro que não é só comida, é claro que não é só alimento. A gente tem que olhar para a inclusão socioeconômica, para empreendedorismo, enfim, tem empregabilidade, tem todo um universo que vem junto. Mas é isso. Então, nós temos trabalhado nas políticas de produção, estamos desenvolvendo políticas de abastecimento também, inclusive em parceria com a sociedade civil, né? O Zezé tem essa iniciativa aí muito importante para a gente olhar, não só da distribuição de cestas, mas das cozinhas e uma série de questões, né, Zezé? Quando a gente se conheceu esse ano, a primeira coisa que eu falei, Zezé, a gente quer olhar isso que vocês estão fazendo agora com aquele cuidado, né, de não estragar, porque às vezes a gente chega e atrapalha e desarranja também. Então, tem esse enorme desafio de olhar o que tem acontecido na sociedade e trabalhar de forma que nós possamos criar uma sustentabilidade para isso, sem desarranjar e sem atrapalhar. E, por fim, as políticas de consumo, porque, novamente, os dados lá atrás, nós temos políticas, papel do Estado reverter essa situação que a gente tem de aumento exponencial da sobrepeso e obesidade, porque acarreta, primeiro, mortes, né? Nós temos uma pesquisa de ponta no país que mostra como os alimentos ultraprocessados interferem, vêm aumentando, vêm sendo cada vez mais consumidos pela população brasileira e o quanto isso é danoso e causa mortes e interfere no nosso sistema de saúde. Enfim, a gente tem vários problemas decorrentes da má alimentação que têm que ser enxergados e têm que ser enxergados por políticas da esfera do consumo, né? Tem vários países que têm trabalhado taxação de bebidas açucaradas, por exemplo, que já tem pesquisas internacionais que mostram o quanto as bebidas açucaradas são danosas para a saúde e também, mais uma vez, causam mortes, né? Então, do ponto de vista da saúde, está na hora da gente olhar para isso e até é importante que a gente vai ter aqui uma mesa sobre a reforma tributária, né? Está na hora da gente pensar uma nova cesta básica que considere, né, o que são
são os alimentos in natura, né, os alimentos básicos da população brasileira, os alimentos processados, ultraprocessados, e o quanto isso, como é que isso deve ser trabalhado, por exemplo, o deputado Baleia, na reforma tributária, né? Acho que a gente não pode ter um Cheetos com a mesma alíquota do arroz-feijão, né? Eu não posso pagar mais caro no arroz-feijão do que eu vou pagar no Cheetos, né? Então, claramente, daqui para frente a gente tem que se preocupar com a fome, mas também tem que se preocupar com isso, né? Que tipo de comida a gente vai disponibilizar para a nossa população. Desculpa passar mais uma vez, gente. Obrigada. Nossa, a gente já vamos caminhando para o final, que eu acho que a gente também tem que se preocupar com a nossa insegurança alimentar no momento. Mas eu queria passar para a plateia uma pergunta para todos os nossos panelistas. Se alguém tiver aqui uma pergunta. Alguém tem um microfone aqui para a professora? Olá, bom dia. Me chamo Maria Angélica e eu sou uma mulher preta da periferia, então esse assunto me interessa profundamente. Eu queria trazer uma provocação, na verdade, para todo mundo. Eu acho que vocês tocaram num ponto, né, que é o fato de a fome, a miséria, a pobreza serem estratagemas de dominação que são utilizados desde o período colonial, né? A gente não tem nenhuma novidade nisso. E acho que tem uma astúcia nisso, né? Que é o uso da fome como uma pressão na nossa régua moral. Por quê? Porque a fome ela faz com que nós coloquemos em xeque nossos valores. E isso, em alguma medida, faz com que a gente possa fazer tudo, né? A gente está disposto a fazer qualquer coisa por um prato de comida. Isso nos desumaniza muito profundamente. Quando a gente é coisa, fica muito mais fácil a gente pensar na pobreza, na fome, na miséria, como uma estratégia efetiva de dominação, de implementação de uma necropolítica. Porque é muito mais fácil eu me livrar de uma coisa do que me livrar de uma pessoa. Então, a gente, ao mesmo tempo, vocês trouxeram, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento da fome, a gente também tem um crescimento dos milionários no Brasil. E aí, dentro desse cenário, imaginando que a fome é uma estratégia de necropolítica, imaginando que a fome ela nos desumaniza e, portanto, ela justifica e ela facilita, né, essas estratégias de de matar e deixar morrer, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né, sobre a seguinte questão. A quem a fome convém? Nossa, que pergunta. Quem quer começar? Érica? Eleita? Quem quer começar, Érica? Acho que... Muito democrático. Tava me olhando demais. Eu vou, porque eu tô super apertada pra fazer xixi, então pra mim vai ser ótimo se eu puder responder isso aí. Eu acho que você coloca na sua fala, eu acho que ela já traz um pouco da resposta, né? Aumenta-se o número de pessoas com fome, mas também aumenta-se o número de milionários. A fome nos sujeita a uma situação de desumanização. Quando eu compartilho um episódio da minha vida que não é só meu, porque ele se torna genérico, quando eu encontro várias outras mulheres que replicam a mesma história e dizem, eu comecei nesse lugar porque eu estava com fome, e a partir da fome, a desumanização se torna um processo constante, porque você não é enxergada naquele lugar como um ser humano que tem direito a sofrer, a ter dor, a precisar de amparo médico, a precisar de amparo afetivo. Você não é nada, você é um objeto que está ali para atender determinados interesses, determinados desejos para
enfim, as ordens se manterem. Então, eu não sei se claramente a sua pergunta, ela já não traz a resposta, mas eu acho que a fome, ela convém a quem domina, a fome, ela convém a quem controla, a fome, ela convém a quem detém, ou pelo menos acha deter toda esta terra, toda esta riqueza, e ao deter toda esta riqueza, também quer deter a humanidade, porque a noção de poder e a noção de controle, ela vai se expandindo até nós, porque é o princípio do conceito da colonização, da escravidão. O outro é a coisa, o outro é o negro do latim que não tem alma. Então, eu sou a norma, eu sou algo que está dentro de um espectro que convém, por isso posso dominar, por isso posso controlar, por isso posso deter para mim, enquanto propriedade, a vida, o corpo, a alma, ou a ausência da alma, da própria palavra do outro. Então, eu acho que a fome convém aos poderosos. Como diria Carolina Maria de Jesus, a fome convém a quem não tem fome. A fome convém a quem não conhece a fome. A fome convém a quem não passou por ela e se beneficia dela, enriquece através dela, domina a sociedade através desse mecanismo poderoso de controle, que não é só a fome da ausência do alimento no estômago, mas é o que ela desencadeia também nas questões psicoemocionais e que geram uma sensação de vulnerabilidade, de precariedade e de coisificação, no termo marxista mesmo, a coisificação do indivíduo, do ser, que automaticamente, através dela, se torna muito mais manipulável e, ao ser manipulado, será manipulado para a manutenção daqueles que não conhecem a fome. Então, eu acho que essa pode ser uma resposta, que pode ter muitas outras, mas é um caminho. Obrigada, deputada Érica, pela sua participação no painel. Eu queria saber quem é o próximo a responder a pergunta da professora. Tem outras perguntas? Não, essa é para todos vocês. Ok. E aí, quem responder já pode dar suas considerações finais também no painel. No caso, essa foi a minha. Eu vi a primeira fala da Érica, que ela falou, né? A emergência. O quê? A emergência. A A minha, nesse insegurança momento- urinária. Exatamente. A minha nesse momento... Mas se não tiver mais respostas também, a gente pode se convencer dessa. A gente pode decidir que a mesa acatou, concordou que esta é uma boa resposta e todos concordam com este encaminhamento. É tipo votação no Congresso. Exatamente. Quem não discorda permanece como está, aprovado. Exatamente, exatamente. A Maria Angélica está satisfeita com a resposta? A secretária Lila pediu a fala. Se é pra gente encerrar Não, rápido... não, você vai... Não, então não precisa não. É só porque eu você tava... vai falar e dar não, suas não. considerações finais. Ah, então tá. Sim. Bom, eu não sei a quem interessa a fome. Eu sei que ela existe, a gente precisa saber que ela existe, a gente precisa endereçar. E o Brasil, como país, precisa tratar dos seus diversos programas, do seu orçamento, olhando para a fome e olhando para a cara da fome. Nesse sentido, e a gente tem que olhar para trás e olhar para frente, né? A gente tem que olhar para trás para ver onde a gente errou, olhar para frente para ver como é que a gente vai avançar. Como é que a gente chegou a esse ponto que a gente chegou? A gente foi desfinanciando o atendimento à população, as políticas que, de alguma forma, incluem a população e que chegam na população que mais precisa. Por exemplo, o sistema... A duras penas, a gente construiu um sistema de assistência social, um sistema único de assistência social, o SUAS. Ao longo dos anos, o SUAS foi sendo desfinanciado, especialmente nos últimos 4 anos. Nós tivemos um grande desfinanciamento. O governo federal jogou nas costas... Já é um sistema preponderantemente financiado pelos municípios, mas agora, nesses últimos anos, o governo federal jogou uma carga muito pesada em cima dos municípios que não deram conta, claramente, de absorver a ausência do financiamento federal. O que aconteceu com isso? A gente perdeu o cadastro único, perdeu a qualidade do cadastro, perdeu o acompanhamento do Bolsa Família, que é o que faz mudar de patamar uma família, né? A gente tem pesquisas mais recentes que mostram inclusive que as famílias do Bolsa Família, o quanto as famílias do Bolsa Família
têm mais possibilidade de emprego e renda do que famílias que não acessam, especialmente a partir do cumprimento das condicionalidades. Então, quando a gente desestrutura um sistema de assistência, por exemplo, a gente perde a possibilidade de acompanhar quem está na escola, de acompanhar a saúde. Então, o que pode fazer a diferença para quem recebe Bolsa Família, por exemplo, que é escola, acesso à alimentação e saúde, você desestrutura e aí, de alguma forma, a gente vai caindo em situações que chegam a esse nível que a gente chegou. Uma população de rua enorme, né? A gente está com uma situação desesperadora de população de rua no Brasil. Não dá para a gente negar isso. Todo mundo está vendo o tempo todo, especialmente nas grandes cidades. Rio, São Paulo, Brasília, Recife, enfim, Fortaleza. A população de rua aumentou exponencialmente. Por quê? Porque, além da situação que a gente já vinha de uma pandemia, a gente tinha um desfinanciamento das políticas que, de alguma forma, abarcavam essas famílias, né? Políticas de assistência, políticas de habitação, uma série a população de rua é um misto de pessoas pessoas em situação de dependência química, dependência alcoólica, pessoas com problemas de saúde mental e um monte de famílias que foram para a rua porque não tinha mais onde morar, não tinha mais como pagar aluguel, não tinha mais como comer. Então, assim, isso aí é claramente a ausência do Estado, a ausência de políticas que foram sendo desfinanciadas, né? Então, acho que não sei a quem interessa, mas todo mundo sabe como fazer, né? É muito fácil você chegar nesse ponto, né? E a gente viu aí como foi fácil chegar nesse ponto. Então, acho que o Estado tem esse papel importante na garantia de renda, sabe como fazer, tem um papel daqui para frente, né, de olhar para as possibilidades de inclusão que passam pela educação, passam por uma oferta pública, né, e como é que se acessa alimentos, como é que a gente vai gerar renda pelo crescimento da nossa economia, senão a gente não vai chegar lá. Mas também tem esse papel de regulação e de saber que tipo de comida a gente vai ofertar e de que forma as pessoas vão acessar alimentos e qual é o papel do Estado em toda essa coordenação aí, por meio de planos e de observatórios, plano de segurança alimentar, que a gente já teve alguns, vamos voltar a ter e tudo mais. Então, tem caminho e a gente sabe fazer, tem que ter essa possibilidade. Obrigada, secretária Lília. Agora eu queria passar a palavra ao secretário Bira para fazer suas considerações finais. Muito bem, vou começar pela pergunta. Quem interessa a fome, né? Interessa, de fato, é uma pergunta que já tem uma resposta pronta. Interessa quem domina, evidentemente. Mas eu queria dar nome aos bois, né? Eu acho que interessa, por exemplo, a bancada ruralista no Congresso Nacional, que não tem o que fazer e resolve criar uma CPI contra o MST, que é a melhor experiência histórica da sociedade se organizando em torno da agricultura familiar. Eles atacam, eles enfrentam, porque eles querem o extermínio. Eles querem o extermínio. Querem o extermínio de todas as experiências positivas que vêm do campo, que vêm da zona rural, que traz consigo a história de quilombolas e indígenas. Esse povo não é contra quilombola e indígena, eles querem acabar com essas estruturas. Eles são contra o reconhecimento, a existência dos quilombolas e dos indígenas. Eles querem o extermínio e, junto com isso, destrói toda uma cultura, toda uma história e destrói a possibilidade da gente promover uma política sustentável que viabilize geração de trabalho e renda e, ao mesmo tempo, preserve o meio ambiente. É isso que eles querem. Então, a eles interessa a fome. Interessa a fome. E nós temos o desafio aqui, com todo esse debate, de procurar um caminho inverso, né? Fortalecendo as políticas públicas que deram certo no Brasil. Vou dar um exemplo aqui da pasta da nossa secretária Lília, o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa exitoso, que compra de quem produz para dar para quem precisa. Tem coisa mais acertada do que isso? Fomentar, através de compras públicas, a agricultura familiar. O produtor, muitas das vezes, o pequeno produtor, aliás, minha palestra começou ontem na imigração, né? Porque eu fui escolhido para aquele conjunto de perguntas lá, me perguntaram muita coisa, uma delas é o seguinte: o que é agricultura familiar? Então, a imigração já começou, a minha palestra começou ontem, no aeroporto, né, que eu tive que explicar, né, para o agente da imigração aqui da Inglaterra, né, o que era agricultura familiar. Mas é isso, nós temos que tirar da invisibilidade esse segmento social que sustenta, né, uma economia que é fundamental para o Brasil. Garantir alimento na mesa, alimento sem veneno, alimento que alimenta não só a barriga, mas também alimenta a alma da gente.
porque tem a nossa identidade, tem a nossa história, tem a nossa cultura, tem a nossa diversidade. E o alimento da proximidade, que é o alimento mais saudável, não é o alimento de exportação, é o alimento que você come muitas das vezes lá na horta comunitária dentro da favela, Preto Zezé. Como você viu na Colômbia, nós temos que incentivar também a agricultura familiar urbana, ocupar os espaços ociosos, ao invés de ficarem lá terrenos baldios, colocar horta, produzir para quem precisa, e todo mundo vai comer, todo mundo vai se alimentar e vai ter renda. É essa visão que nós temos que ter, integral, né? Que combine todos os fatores positivos para um desenvolvimento adequado. Então, eu acho que interessa a esse segmento, e fica aqui o nosso desagravo também, a nossa defesa ao movimento dos sem terra. Como já disse, é o setor da sociedade que mais avançou, que estruturou uma visão correta da política, né, para a agricultura familiar, e hoje eles produzem. Eles têm loja, rede comercial de vendas dos seus produtos no Brasil inteiro. Então, não é uma ficção, não é uma invenção, não é apenas uma ideologia, é uma percepção, é uma concepção de mundo que se constrói ali, que se gesta ali e que se, de alguma forma, tenta ocupar o seu espaço. Então, eu espero, né, que a gente possa superar, né, esses enfrentamentos, esses ataques que são feitos a um segmento tão importante e que a gente possa, na verdade, fortalecer essas organizações para que elas cada vez mais possam chegar em todos os cantos do Brasil, cada vez mais possam ter acesso a essas políticas públicas e possam encontrar na zona rural, né, o lugar melhor de se viver, né? Porque dessa forma, certamente o Brasil também vai ser muito melhor para todos e para todas. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, parabenizar todos os meus colegas e parabenizar, sobretudo, vocês. Vocês estão de parabéns pela iniciativa desse fórum. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E agradecer aqui a minha conterrânea, a Gabriela, que esqueceu, ela falou que eu sou Sampaio Corrêa, né? Ela esqueceu de dizer que quem é Sampaio Corrêa é boliviano. Né? Então, quem é torcedor de Sampaio é boliviano, que as cores da bandeira é a mesma da Bolívia. É por isso. É a segunda divisão, eu acho. Parabéns, também. Gabriela Costa. Mas o Fortaleza veio de lá, viu? Não esqueça disso. Lógico. Então, Com toda autoridade. A gente vai cortar as considerações finais de Preto Zezé, já que ele fez uma piada com Sampaio Corrêa. Não é uma piada, é só um reconhecimento institucional. Só está piorando a situação aqui. Preto Zezé, então, suas considerações finais. Eu acho que quem interessa a fome, eu acho que é mais grave do que a quem interessa. Eu acho que é como a gente naturalizou isso no nosso cotidiano. Eu acho que, quanto sociedade, revela um pouco a nossa falha. Vou pegar um exemplo que eu ria muito, mas depois eu fiquei refletindo o quanto de violência naturalizada existe. Eu fui mostrar o meu bairro para minha mãe, né? E de frente tem um bairro chamado Viela, na rua que eu moro. Eu fui mostrar a mãe, a favela persegue e tal, Bar Viela e tal. Aí eu fui falando do bairro e tal. E ela disse, aí é perigoso, né? O que é isso aí? Mãe, aqui não pega nem gripe, aqui não pega nada nesse bairro. Aí lá é um negócio de dançar em cima, um negócio de pizza contratada. Aí eu falei para ela, não, mas é perigoso. Eu falei, mas mãe, é perigoso por quê? É porque você, além de não emagrecer de comer muita pizza, pode virar alcoólatra, quer um bato, pode beber demais. Eu falei, mãe, não existe isso não. Mas a conversa que eu estava falando com ela, desse papo da naturalização, era que eu falei, e eu procurando um jeito de falar para ela como é que eu ia falar que eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Aí eu fui dizer para minha mãe. Você vê como a violência, a naturalização da tragédia que a gente vive quanto sociedade é grande. Aí minha mãe falava, tá vendo? Sei o que foi. Eu disse, o que foi, mãe? Pegou dos seus amigos ricos. Aí eu, mas qual meus amigos ricos, mãe? Luciano Huck. Eu, mãe, isso não pega, a gente descobre que tem, é um processo, tal. Ela disse, não. Eu lembro, na época da favela, que a gente comia comida vencida do resto do supermercado e a gente não pegava nada, nem diarreia. Então, assim, a gente naturalizou para que pessoas não comam, a gente naturalizou para que pessoas vivam com fome, a gente naturalizou e a gente dorme tranquilo com 33 milhões de pessoas passando fome. E a pergunta de alguém que vai doar é se vai ter saque. O outro que acha que dando uma cesta básica vai estar legal. E a gente não consegue admitir que, do ponto de vista de projeto de sociedade,
uma sociedade onde uma parte das pessoas come e as outras estão com fome, gente. Não pode ser uma sociedade que a gente comemore Estado Democrático de Direito, não pode ser uma sociedade que a gente fale em democracia, não pode ser uma sociedade que a gente fale em Constituição, porque isso não existe. Na medida que você naturaliza esses processos, você está naturalizando também para que existam os processos que a gente está querendo fugir agora. Eu estou teimando muito nessa pauta de que a gente quer sair desse lugar que a gente entrou, mas para a gente tomar cuidado para não cair num lugar pior, porque as motivações das pessoas de descrença, de desacreditar dos acordos feitos, das promessas que não foram cumpridas, essa base ela continua até agora. Quando eu vejo uma mãe de favela, no período eleitoral, votando em candidatos que defendiam polícia, muita gente dizendo que não, a mulher está votando, a mulher é fascista, é isso que no Brasil agora é assim, né? Metade da população do Brasil virou fascista. Eu não acredito que sejam fascistas. Mas quando eu vejo uma mãe votando desesperadamente, ela vota, ela não vota numa ideologia fascista, ela vota com medo da filha voltar para casa e estar numa motinha, do menino que está no tráfico, do filho estar na boca de fumo, de ser abatido pela polícia, confundido com um criminoso. Então, as motivações do Brasil que naturalizam tragédias, para mim, é que eu acho que é mais grave. Porque a quem interessa vai sempre para um lugar da culpa. Quando a gente analisa que todos nós temos responsabilidade, nós somos obrigados a agir. E eu estou cansado de encontrar os culpados, porque eles dominam o sistema de justiça e eles não são punidos, eles dominam o sistema de comunicação, a narrativa é única deles, eles dominam o sistema político. Quando eu vou para dentro de um congresso, que a gente monta uma frente parlamentar das favelas, você pergunta, mas tem que acabar com a favela. Eu disse, eu concordo. Mas faz o quê enquanto não acaba? O que a gente faz agora? O que faz com os moradores que têm lá? Com mais de 22 milhões de pessoas que estão lá, passando por essa série de questões, mas também produzindo uma série de ativos para dentro da sociedade brasileira. Então, acho que a gente tem que, no momento agora, dar uma virada numa página mais ousada. Porque se a gente for para o ambiente a quem interessa ou a quem tem culpa, tem uma lista enorme dentro desse processo. Uma lista enorme de conveniências, de ajuntamentos, de interesses de políticos, outros. Eu acho que está na hora de criar vergonha na cara e começar a dizer o seguinte, a responsabilidade é de quem? É de todos nós quanto sociedade, porque, como foi dito, o Josué de Castro falava na geografia da fome, né? Que a gente está permitindo que as pessoas virem bicho, as pessoas virem nada, virem coisas. Então, acho que é uma responsabilidade, a gente deveria definir que assim, não haverá conceito de Estado Democrático de Direito enquanto a fome permanecer, quando o racismo permanecer, quando pessoas forem mortas por suas escolhas, opções sexuais. Não existe. Então, acho que eu estou muito lutando para que eu quero reconhecer que o Brasil é uma democracia, mesmo com toda a capengagem que é, mas eu acho que tem muita coisa a ser construída para uma grande parte da população. A democracia, o Estado Democrático de Direito está longe ainda, gente. Nós ainda estamos em situações pré-feudais. Então, que a gente só tenha noção que tem um grupo que tem interesse na fome, tem, mas a responsabilidade é de todo mundo. Obrigado. Então, encerrando o painel, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem apoiado essa iniciativa. E agora eu queria convidar todo mundo para o almoço. E às 1h15 nós iremos voltar para o painel de meio ambiente. Obrigada. Parabéns, Gabriel. Muito obrigada.